Doutor Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Dalvana, sem o doutor, Sérgio. Desculpa, o Sérgio ele é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência em saneamento, planejamento e gestão de recursos hídricos. Ele tem ampla atuação junto aos setores de usuários de água, comitês de bacia, instituições financeiras e de pesquisa, órgãos estaduais e governo federal. Ele é mestre e doutor também em engenharia ambiental. Ele é especialista também em regulação da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. No momento, ele atua como coordenador da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, além de ser professor de gestão de recursos hídricos na IBEC, da Unip. Doutor Sérgio, desculpa, Sérgio, seja bem-vindo, ótima palestra. Obrigado, Dalvana, boa noite, pessoal. Estou vendo aí a Letícia, né? Obrigado, Letícia, que teve aí contato comigo aí ao longo aí dessas tratativas para que eu pudesse participar aqui com vocês no fechamento do curso, não é isso, Letícia? Acho que hoje é o último dia, né? Isso, hoje é o último dia e eu queria mais uma vez agradecer, né, ter aceitado o nosso convite e te desejar uma ótima palestra. Não, legal, obrigado a vocês, prazer grande poder fazer esse fechamento e a gente conversar um pouquinho sobre água, sobre recursos hídricos, sobre segurança hídrica, né, que vai ser o tema o tema da palestra. Até antes de iniciar, eu só queria saber assim, um pouco da dinâmica, quanto tempo eu tenho, como é que a gente... Vocês vão fazer perguntas ao longo? Deixa algum tipo de pergunta só para o final? Como é que vocês querem fazer? A gente está deixando mais as perguntas para o final, mas se alguém Tá, quiser levantar a mão, aí a gente avisa. tá. E aí a gente, se estender o prazo, hoje até umas 9 e pouco, aí fica ao seu critério. Não, tá bom. Eu vou tentar fazer antes disso, fazer um pouco mais curto, até para a gente ter um tempo aí da gente conseguir falar um pouquinho depois, caso o pessoal ache necessário e tenha dúvida, tenha alguma sugestão, alguma questão para colocar, tá bom? Beleza. Então, pessoal, boa noite novamente, né? Já fui apresentado, né? Eu sou o Sérgio, sou engenheiro, moro, né, e atuo aqui em Brasília e, e estou, né, sou especialista da Agência Nacional de Águas, né, mais recente agora, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico desde 2003. E a ideia, eu vou compartilhar aqui, então, com vocês a minha apresentação. A ideia é que a gente possa tratar, né, apresentar para vocês, né, um panorama, né, explicar um pouquinho o que a gente tem chamado, né, de segurança hídrica e apresentar um pouco dessa realidade da segurança hídrica no Brasil em suas diversas dimensões. Só pergunto, meninas, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá tudo ok? Eu posso seguir? Tudo ok, pode seguir. Então, legal, pessoal. Então, a gente tratar da questão da segurança hídrica, gestão da água no país, né? Percorrer um pouco o conceito e essas dimensões de segurança hídrica e tentando trazer também um pouco da discussão para a realidade, para o tema central aí do curso, né? Que é o saneamento rural, né, e toda essa interface aí da gestão da água com outras políticas, né, como a questão do saneamento, do meio ambiente e a questão também dos, da água para o desenvolvimento, né, ou seja, a questão aí desse impacto na produção. Primeira informação assim que eu queria deixar com vocês, porque essa é uma publicação de referência quando a gente está falando de gestão da água no país, que é o Conjuntura. O Conjuntura
ele é um relatório que é produzido anualmente pela ANA, né, pela Agência Nacional de Águas, desde 2009, né, foi a primeira edição do Conjuntura, e ele é organizado num formato, né, que faz com que ele seja assim, a porta de entrada, né, das informações sobre recursos hídricos no nosso país. Tá? Então, toda vez que vocês precisarem de alguma informação, seja relacionada à situação da quantidade e qualidade da água no país, seja relacionada aos diferentes usos da água, como o próprio saneamento, como a irrigação, como a geração de energia, como o uso da água na indústria, como a gestão da água, né? Como é que nós organizamos, né, a gestão da água por meio do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que tem uma atuação do governo, tem uma atuação de comitês de bacia, tem uma série de instrumentos, né, que são ferramentas que nós utilizamos para fazer a gestão da água, como os planos de recursos hídricos, como a outorga, que é quem dá direito a um determinado setor usuário de utilizar aquela água para a sua atividade. Então, todo esse conjunto de informações está contido, né, no relatório de conjuntura que é editado anualmente. Tá? Ele tem uma característica, essa edição anual, ela é organizada em ciclos de 4 anos. Então, o primeiro, Conjuntura de 2009, foi uma edição bem completa. Depois ela foi atualizada nos seus pontos principais nos anos seguintes, 2010 a 2012, de forma que completou um primeiro ciclo, né? E aí, novamente, em 2013, um relatório completo. Novamente, em 2017, um novo relatório completo. E aqui em 2017, até pela capa, vocês conseguem perceber há uma certa mudança de layout, tá? Mas não só layout, né? Há todo um esforço aí de se trabalhar, deixar de ser um relatório assim que tinha um caráter muito técnico, cheio de tabelas, cheio de gráficos, e passando a ser um relatório com uma linguagem visual e uma organização mais simples, de forma a aproximar o seu conteúdo às pessoas, à sociedade como um todo. Então, isso é o que caracterizou o terceiro ciclo do Conjuntura. E, finalmente, né, nós iniciamos o quarto ciclo com Conjuntura 2021, e aí, novamente, uma inovação, né, que é o fato do Conjuntura 2021, ele tem formato digital e interativo. Né? Então, ele pode ser acessado por esse link que está colocado aqui, né? Dentro desse formato, as informações elas têm ali oferecem ao usuário a possibilidade de navegar de uma forma diferenciada aí nos diversos temas, interagir com os mapas, com os gráficos que estão colocados, tentando assim, passar a informação da forma mais didática e mais ampla possível. Então, a gente começar assim a nossa conversa, então, ter em mente o Conjuntura como um documento de referência que fica assim como uma bibliografia de consulta para vocês. Conjuntura, tradicionalmente, ele é estruturado em 6 blocos. Ele tem um bloco que ele faz uma introdução mais geral sobre o ciclo da água e traz números mais gerais sobre esse tema. Um segundo bloco em que ele trata das questões de quantidade e qualidade da água. Um terceiro bloco em que fala dos usos da água, os diferentes usos, abastecimento das cidades, abastecimento rural, dessedentação de animais, irrigação, indústria, etc. A gestão da água é o quarto bloco. O quinto bloco, ele faz uma análise dos blocos anteriores e trata da questão de segurança hídrica, que é o que vai ser o foco, né, da nossa apresentação de hoje à noite. E, por fim, nessa edição de 2021, nós temos um bloco sexto, geralmente é dedicado aí a conclusões, a considerações finais, mas em especial no de 2021,
ele está dedicado ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos da política de recursos hídricos, porque o Conjuntura, até por ser esse documento de referência, ele passou a ser o diagnóstico e o prognóstico do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, esse capítulo 6, ele faz um link, ele faz uma ponte com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Importante mencionar para você também que todo esse conteúdo ele tem uma relação direta com a Agenda 2030, com o ODS 6, né? Assim, não sei se vocês trataram ou conhecem a Agenda 2030, ela é um conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram estabelecidos pelos países membros e pactuados pelos países membros da ONU, e dentre esses 17 objetivos, eu tenho 6 está relacionado à questão do saneamento e dos recursos hídricos. Ele tem um conjunto de metas, e essas metas também estão relacionadas ao acesso à água, à questão da quantidade de água, ao uso racional da água, à gestão de recursos hídricos. Então, nós usamos muito dessa informação do Conjuntura para fazer o acompanhamento do atingimento dessas metas do ODS 6 no nosso país. Tá? Falando agora especificamente da questão da segurança hídrica, que é o nosso foco, né? Também, assim, usando como referência um conceito que é padronizado praticamente no mundo pelas Nações Unidas, esse conceito de segurança hídrica, basicamente a gente trata a segurança hídrica em 4 dimensões. Uma primeira dimensão que está preocupada no acesso, na garantia de água para o abastecimento das pessoas, que a gente chama de dimensão humana. Uma segunda dimensão que está também preocupada com a garantia, com o acesso, com a quantidade de água, mas não só para as pessoas, aqui no caso, para as atividades produtivas, água para o desenvolvimento, é o que a gente chama de dimensão econômica. Uma terceira dimensão, que aí não está preocupada com a questão de quantidade, e sim com a questão da qualidade da água, né? E essa é uma dimensão ambiental. E nós temos uma quarta dimensão que lida com os extremos do clima, né? A gente sabe que uma das questões aí associadas às variações do clima são os nossos extremos do ponto de vista dos recursos hídricos, seja no formato aí de secas, né? Quando eu tenho ausência de chuva, né? E aí eu vou ter uma escassez hídrica, né? Uma escassez de água, quanto também o outro extremo, né? O outro evento crítico, que é o excesso de água, né? Que são as cheias, são as inundações. Então, uma dimensão que trata dessa questão climática e desses eventos críticos extremos. Tratando da primeira dimensão, que é a dimensão humana, dando um panorama, saindo assim, primeiro vamos focar aqui na questão urbana, para depois a gente ir para a questão rural. Um dos aspectos importantes para a gente entender o abastecimento das nossas cidades nesse panorama do Brasil, nesse panorama nacional, é entender que ela tem ficado cada vez mais complexa. Né? E aqui eu trago o exemplo mais complexo de todos, né? Que é o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, em que eu tenho um conjunto de mananciais que, de forma interligada, de forma integrada, compõe a região metropolitana, né? É uma região que está aqui numa região de cabeceira no Alto Tietê, e toda a disponibilidade de água do Alto Tietê ela é insuficiente para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, então isso faz com que São Paulo tenha que importar água de outras bacias para que a população tenha quantidade de água suficiente, tá? E essa importação de água, essa transferência de água entre as bacias hidrográficas é uma realidade que a gente tem observado cada vez maior, né, no nosso país. Tá? Isso acontece na região de São Paulo, isso acontece, por exemplo, para o abastecimento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também está numa região situada
ali no litoral, em que também eu não tenho quantidade de água suficiente para o abastecimento da população do Rio. Então, a população da região metropolitana do Rio de Janeiro depende da transferência de águas do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, né, uma transferência significativa. Eu desvio praticamente 2/3 de água do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, de forma que o Rio Guandu tenha uma quantidade, um volume de água necessário, ou suficiente, melhor dizendo, né, para o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, não só essa importação de água, como essa integração, né, vários sistemas que se relacionam entre si, fazem com que a gente tenha um abastecimento de água cada vez mais complexo. Essa complexidade, essa vulnerabilidade das nossas fontes hídricas, ela está disponível e ela está analisada município a município num estudo que é conduzido pela Agência Nacional de Águas, que nós chamamos de Atlas Águas. Ele está disponível aqui nesse link que eu deixo para vocês também, se vocês tiverem curiosidade de saber, bom, mas como é que é o sistema de produção de água do meu município? Ele está vulnerável ou ele não está vulnerável? Eu tenho segurança hídrica no meu município? Eu não tenho? Basta acessar esse link, tem uma busca por município, você entende como o seu município é abastecido e tem lá todas as informações, se eu tenho segurança hídrica ou não no abastecimento do município. Então, todas as cidades do país, as 5.570, tiveram esse diagnóstico, tiveram essa classificação, e a gente tem um conjunto significativo de cidades em que eu tenho uma segurança hídrica de mínima média, ou seja, eu preciso fazer investimentos, eu preciso de novas fontes hídricas, né? Eu preciso de ações para garantir uma maior segurança hídrica. E muitas vezes essas ações não são só de aumento da oferta de água, mas também de controle da demanda, de gestão de perdas, por exemplo. Mais da metade das nossas cidades hoje no país são ineficientes na gestão de perdas. Então significa que eu tiro água da natureza, eu tiro água do manancial, mas essa água não chega à população, ela se perde na metade do caminho ou no meio do caminho, né? Então, importante, né, para que eu tenha segurança hídrica, né, eu tendo aquela que nós chamamos assim de dimensão humana, né, que eu consiga fazer ações não só de aumento da oferta, mas também de controle de gestão da demanda. Importante entender também as nossas diferenças regionais, né? E aqui, em que pese, do ponto de vista de distribuição de água, de acesso a sistemas de distribuição, geralmente são enaltecidos assim, números significativos, né, de coberturas do ponto de vista do abastecimento de água aí, superiores ou quase atingindo 100% em algumas regiões do país, mas superiores a 90% em boa parte do país. Mas é importante que a gente esteja atento ao déficit, né? Nós temos ainda mais de 5 milhões de pessoas que não têm acesso a esses serviços de água potável. Predominantemente, essas pessoas estão localizadas nas regiões norte e nordeste do país, que ao longo dos últimos anos venceram um pouco, diminuíram essa diferença, mas ainda há uma diferença significativa, e uma parcela também grande dessa população não está nas cidades, está na área rural. Então, é importante que a gente direcione os esforços para corrigir esses déficits, né? Entendendo que quando a gente está falando em 90%, 95% de acesso, é uma conta um pouco injusta, né? Porque ela não significa que todos têm 95%, significa que 95% têm acesso, 5% não tem acesso nenhum, né? Então é importante atentar para essa parcela da população que tem esse déficit, né? E em falando aí de saneamento rural e de população rural, eu gosto sempre de mencionar, porque é um dos cases de sucesso que a gente tem no país, né? Uma das questões do
do saneamento rural, muitas vezes, ela não está, no que se refere ao abastecimento de água, ela não está muito relacionada a uma questão tecnológica, mas está muito relacionada à gestão, ao arranjo institucional para fazer, né, garantir o abastecimento da população rural, e a gente tem no Ceará, né, um sistema que foi chamado de CISAR, né, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural, que justamente visa suprir essa lacuna e com muito êxito, assim, há bastante tempo, vem se tornando assim, uma referência no país do ponto de vista de gestão institucional, de como coletivamente se dá conta, né, do abastecimento da população rural, aqui no caso do Ceará, inclusive recente agora, 8 a 10 de agosto, foi um dos cases de sucesso apresentado na Semana de Inovação da ENAP aqui em Brasília, né? Então, sempre pensar em abastecimento rural, vale olhar o exemplo do CISAR do ponto de vista de organização institucional. Do ponto de vista, a gente falou de quantidade, do ponto de vista de qualidade, né? A nossa realidade aí em termos de país já é ainda mais desafiadora. A gente tem um passivo muito grande do ponto de vista de solução adequada de esgotamento sanitário, e isso faz com que, né, a gente tenha déficits significativos, por exemplo, de tratamento de esgotos, né? A gente tem pouco mais aí de 1/3 das nossas cidades possui algum tipo de tratamento de esgotos, então isso significa que a grande maioria não tem, e significa que eu lanço uma carga uma carga poluidora grande nos nossos rios, comprometendo a qualidade dos nossos rios, né? Então, eu tenho aí em muitos casos, assim, eu inviabilizo o uso dessa água para o abastecimento da população, por exemplo, porque essa água fica poluída, né? Aqui eu trago para vocês também uma referência que pode ser consultada na internet, que são dados do Atlas Esgotos, em que eu tenho todo um mapeamento das cidades, das estações de tratamento de esgotos existentes no país, né? Boa parte hoje a gente já tem um predomínio, né, de estações de tratamento de esgotos que utilizam reatores anaeróbios para o seu tratamento, né? E essa já é uma inovação, né, uma particularidade do país, e muito fruto assim da gente viver num clima tropical. É um processo foi desenvolvido originalmente na Europa, mas que teve um acolhimento, né, dadas as características, principalmente climáticas, no nosso país, né, em um emprego e fruto aí de várias pesquisas que foram desenvolvidas principalmente na década de 90, início ali dos anos 2000, né, e resultou hoje na principal tecnologia de tratamento de esgotos existentes no nosso país. Importante, quando a gente está falando de tratamento de esgotos também, estar atento às diferentes características do nosso território. A gente tem uma parte do país, que é toda essa parte aqui em cinza, mas onde vive a menor parcela da nossa população, em que eu tenho pouco esgoto para muita água, então isso faz com que o tratamento possa ser mais simplificado, porque eu tenho uma capacidade de diluição melhor, né, dessa carga poluidora, dessa carga tratada, né, desse efluente tratado. E, por outro lado, boa parte do país, onde vive praticamente 3/4, né, 75% da nossa população, a gente tem a situação inversa. Eu tenho muito esgoto para pouca água. Nesse caso, eu preciso de soluções de tratamento de esgotos mais avançadas, e eu preciso, muitas vezes, mesmo com uma grande eficiência de remoção, eu não vou conseguir lançar o esgoto sem poluir o rio, sem que ele fique com a sua capacidade de autodepuração comprometida. E eu tenho que lançar a mão, né, de outras tecnologias, como, por exemplo, do reuso, né, que aí eu evito lançar esse efluente mesmo tratado, né, no ambiente, no corpo hídrico, né? Então, cada vez mais cresce aí a
a expectativa, né, a nossa necessidade de avançar no reuso de água no nosso país. Essa é uma tendência mundial, né? E também aqui o reuso, existe uma plataforma na internet também, chama reusodeagua.org, em que vocês encontram várias informações técnicas e científicas sobre essa prática, não só aqui no Brasil, como no mundo. Quando a gente está falando de tratamento de esgotos também, né, e principalmente quando a gente está pensando em pequenas cidades ou na zona rural, a gente deixa de pensar em sistemas que têm uma característica mais coletiva e a gente vai mais para a linha das soluções individuais, né? É importante que a gente esteja atento aos métodos construtivos adequados e a correta manutenção e operação desses sistemas individuais, mas são sistemas com tecnologias consolidadas e amplamente aceitas e eficientes, né? E bastante adequadas quando eu tenho uma população que não está concentrada no território, né? Então, aí já não faz muito sentido fazer todo o transporte do esgoto em redes coletoras e sim fazer o tratamento do esgoto numa solução local, numa solução individual. Então, trago aqui algumas referências, né, de como usar, né, e como fazer essa solução individual e fazer assim, um aproveitamento do sistema de esgotos, migrando, né, desde da solução individual, unifamiliar, sistemas semicoletivos, até o clássico, quando nós estamos falando em cidades de maior porte, que são os sistemas centralizados. Temos uma terceira dimensão da segurança hídrica, que é a dimensão econômica, né, referente a todos os demais usos da água, né, que são utilizados por diversos setores da nossa economia, seja para geração de energia, para a produção de alimentos por meio da irrigação, para mineração, para a indústria, para a navegação. Então, é importante entender esses diversos setores e é importante a gente entender também que eles vêm crescendo muito ao longo aí das últimas décadas. Esse gráfico aqui ele mostra uma série histórica dos últimos 100 anos, né? E é inclusive uma projeção até 2030, então vocês percebam que eu estou aqui num patamar, o Brasil ainda com uma característica rural aqui na década de 30 do século passado, e gradativamente esses usos crescendo aí, principalmente o Brasil mais urbanizado, mais industrializado, e um crescimento muito grande do uso da água na irrigação, que é o principal setor usuário. Se a gente olha aqui essa pizza, considerando todos os usos, a irrigação é responsável por mais da metade da quantidade de água utilizada para o desenvolvimento econômico. É importante conhecer cada particularidade do uso, né? Então, aqui eu trago um dado do Conjuntura, que é o uso para o abastecimento animal, e aqui a gente vê as especificidades locais, né? Se de um lado, aqui no nosso semiárido, nós temos uma predominância de rebanhos caprinos e ovinos que utilizam menos, demandam menos água, né? E até conseguem sobreviver na região semiárida, que tem menos disponibilidade de água. Por outro lado, né, aqui se a gente pegar o centro-oeste, norte do país, a gente tem aí rebanhos, né, que são mais demandantes de água, né, preciso de mais água para que eles possam sobreviver, como os búfalos, como os bovinos, como as vacas, por exemplo. E eu tenho aqui no sul do país uma coexistência de rebanhos e até aqui uma predominância de aves e suínos. Importante entender também o uso da indústria, né? E cada tipo de indústria, se é uma indústria de fabricação de papel, ou se é de fabricação e refino de açúcar, se é uma indústria de
a produtos de carne, uma siderurgia, cada uma tem uma forma diferente de utilizar a água, e é importante que a gente entenda essa forma para que a gente possa fazer melhor essa gestão da água. Então, esses são dados também que podem ser encontrados não só no Conjuntura, mas em estudos específicos. E, finalmente, aqui o uso da água para irrigação, que é o uso nosso mais expressivo, né? Como eu comentei, mais da metade da água que utilizamos no país, ela se destina à agricultura irrigada, né? E mesmo a agricultura irrigada, eu tenho diferentes culturas e diferentes métodos de irrigação, a depender da região do país. Se a gente olha aqui o sul do país, eu tenho uma predominância do arroz inundado, né? Essa prática da inundação, ela utiliza uma grande quantidade de água, né? Então, muito presente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui também no estado do Tocantins. Eu tenho uma cana-de-açúcar irrigada, essa área aqui em verde claro, aqui na zona da mata do Nordeste, e uma cana fertirrigada, que é uma espécie de reuso aqui no centro-sul do país. Eu tenho um café irrigado, que essa região, são essas áreas aqui em vermelho, então a gente consegue ver bem aqui uma predominância do café irrigado aqui no litoral sul da Bahia, aqui no Espírito Santo, né? E eu tenho uma irrigação de diferentes tipos de culturas por pivôs centrais. Pivô é o método de irrigação que mais cresce no país, né? Muito presente aqui no oeste baiano e nessa que é chamada nova fronteira agrícola do país, que é a região aqui sudeste, caminhando aqui para o centro-oeste do país, onde eu tenho hoje em dia uma agricultura muito intensa, muito expressiva, né? Aqui perto de Brasília, né? Onde eu trabalho, onde eu moro aqui, é a principal concentração aqui desses pivôs centrais, e uma irrigação muito intensa, né? Se vocês lembrar, Brasília, por exemplo, aqui essa região do Planalto Central, né? Uma região com uma estação de seca muito grande, eu só consigo produzir alimentos durante esse período, né? Um período que não chove nada, né? Só utilizando água, então, para irrigação. E a irrigação é o setor mais expressivo atual, como também é o setor que mais tem a tendência de crescimento. Então, nós temos hoje, atualmente, pouco mais de 8 milhões de hectares de área irrigada no país. A expectativa é que ela cresça, né, na ordem aí, até 2040, na ordem de 76% a mais de área irrigada no país. Mas, felizmente, né, dadas novas práticas do setor, a um uso mais racional da água, esse crescimento não refletido também no crescimento, não na mesma ordem de grandeza, né, de utilização da água. Então, um crescimento menor de utilização da água, porque eu conto aí justamente com o emprego de métodos mais eficientes. Importante estar atento também que eu estou falando de usos que tiram água do manancial, é o que nós chamamos, na gestão de recursos hídricos, de usos consultivos, porque eu retiro água e só num outro momento essa água é devolvida para o meio ambiente, né? Seja na forma de esgotos, como no nosso caso do abastecimento humano, seja depois da utilização dessa água pela irrigação, ela evapotranspira, né? E volta aí na forma de chuva para a bacia hidrográfica, né? Através do nosso ciclo hidrológico, mas não só esses usos consultivos existem, como também o que nós chamamos de usos não consultivos. São, por exemplo, a pesca, o turismo, o lazer, a geração de energia hidrelétrica, são usos que nós chamamos não consultivos, porque eles existem sem precisar retirar a água da natureza, né? Utiliza a água no formato ali, na quantidade e qualidade de água que elas existem na natureza, e são esses que nós chamamos de usos não consultivos. E esses usos, né, estão relacionados aí com atividades produtivas de diferentes naturezas, e existem iniciativas assim aí já num fomento à produção local, à produção rural, existem
uma série de iniciativas, de arranjos produtivos locais, com foco em diferentes tipos de produtos, né, a depender aí da vocação natural aí de uma determinada região. Por exemplo, a gente tem arranjos produtivos locais direcionados aí, por exemplo, à produção do açaí, à produção de leite, à produção de mel, à produção a criação aí do cordeiro, de peixes, enfim. Então, dentro dessa realidade dos usos econômicos, dentro uma perspectiva mais de pequenos municípios e da área rural, a gente pode pensar também com essa lógica de arranjos produtivos locais. E, por fim, pessoal, para a gente ir encerrando assim, esse nosso panorama sobre as diversas dimensões da segurança hídrica, queria chamar a atenção aqui para a questão climática, né? Muitas vezes vocês vão escutar que as chamadas crises hídricas, elas estão relacionadas assim, não choveu, por isso que eu tenho uma crise hídrica. Mas isso é parte da verdade, né? Claro que a diminuição da chuva, ela é um catalisador, ela deflagra a crise, mas ela sempre está associada a outras questões, ao aumento das demandas, à falta de investimento. E é importante a gente ter essa clareza também de que a crise é cíclica, né? Se a gente olhar assim para os nossos últimos anos, né? Ela começa assim em 2012, por exemplo, uma grande crise hídrica na região nordeste do país, no semiárido, mas nos anos mais recentes, por exemplo, ela já é uma crise instalada no sul do país. E ao longo desses anos, percorrendo outras regiões, como vocês certamente devem ter ouvido falar da crise hídrica em São Paulo, por exemplo, fez um grande racionamento em São Paulo, isso aconteceu nos anos aqui de 2014 e 2015, aqui em Brasília, no Distrito Federal, em 2016, e várias outras regiões do país. E é importante que a gente esteja atento, né, a essas variações do clima, esses cenários de mudanças climáticas. Então, no Conjuntura que eu mencionei, vocês podem encontrar os dados dessas projeções, pensando em termos do impacto na gestão das águas. Qual é o impacto da mudança do clima? Então, nós temos desde impactos na oferta, né, olhando esse mapa aqui do Brasil, nas áreas aqui com essas cores mais quentes, eu tenho uma diminuição da oferta, né, eu vou ter menos água disponível nos nossos mananciais, mas eu tenho impacto também na demanda, né? Lembrando do uso da água para irrigação, que é o mais expressivo, né? Eu preciso irrigar quando não chove, né? Se eu tenho uma diminuição das chuvas, naturalmente eu tenho uma maior necessidade de irrigar, então um maior aumento da demanda também relacionado aí às mudanças do clima, né? Dependendo do cenário climático que eu estou simulando, esse aumento pode chegar aqui a 254%, mostrando que esse passa a ser um grande desafio para o futuro, né? E um futuro não tão distante assim, passa muito rápido, né? Estou falando aqui nessa simulação para 2040, eu estou falando que eu vou, se hoje a irrigação, por exemplo, é a que eu mais demanda, mais precisa de água, isso vai aumentar muito mais, né? Considerando aí a confirmação de algumas simulações que têm sido feitas. Então, é importante que a gente trabalhe aí os conceitos de uso racional, os conceitos aí de parcimônia aí com relação à nossa gestão da água. Que é um panorama, pessoal, de como está essa situação, em resumo, aí, da segurança hídrica no nosso país. Novamente aqui, quanto mais quente a cor, o amarelo, o laranja, o vermelho, são áreas que demandam maior atenção com relação à segurança hídrica, ou seja, eu tenho menos garantia da água, seja para as pessoas, seja para as atividades econômicas. E percebam aqui o Nordeste setentrional, né? O Nordeste setentrional é aqui onde está o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, ou mesmo aqui o semiárido baiano, boa parte aqui também do semiárido mineiro. Então, são regiões que naturalmente ou notoriamente são conhecidas aí pela escassez hídrica e exigem uma atenção maior com relação à água, né?
para que eu não coloque nem a população em risco, nem eu tenha prejuízos econômicos pela falta de água, né? Parte para lidar com essa questão, né, eu dependo em várias situações, né, de investimentos em infraestrutura hídrica, que nós chamamos de infraestrutura cinza. Esses investimentos estão mapeados no Plano Nacional de Segurança Hídrica, mas é importante a gente estar atento. Às vezes a gente se depara com soluções assim mirabolantes que vêm de cima para baixo, de fazer uma determinada obra assim, bastante cara, mas o caminho natural e correto para o desenvolvimento dessa infraestrutura cinza, ele tem que passar por uma análise detalhada das demandas, dos melhores mananciais, um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, até chegar nas fases dos projetos de engenharia, projeto básico, executivo, até eu finalmente trabalhar em questão das obras. Então, o estudo está no plano de segurança hídrica. Agora, não só obra é necessária, é importante gestão também. E aí nós temos todo o nosso sistema de gestão de recursos hídricos organizado por bacias hidrográficas, né? Um sistema que é mais recente, né? É uma lei nossa das águas, é uma lei de 1997, né? E que começa a organizar o nosso sistema de gestão de recursos hídricos, é a partir daí que é criada a Agência Nacional de Águas e começamos a organizar o que nós chamamos de ação de gestão, que tem a participação dos comitês de bacia, o monitoramento da quantidade e qualidade de água e, principalmente, o estabelecimento das regras de uso da água de forma a que eu garanta água para todos os usos, para o abastecimento da população e os usos econômicos, e compatibilize aí esses usos de forma que eu não tenha conflito entre os diversos setores, né? Então, eu tenho que trabalhar ações de gestão, eu tenho que trabalhar com a infraestrutura cinza que eu mencionei, eu tenho que trabalhar com uma infraestrutura verde, né, que são as soluções baseadas na natureza, que também são complementares, e toda essa organização, tá? Lá no início eu mencionei que o Conjuntura é a base técnica, né, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o novo, aprovado agora em março desse ano, de 2022, ele organiza todas as ações em âmbito nacional direcionadas aí a fazer a melhor controle, a melhor gestão da água no nosso território, considerando os aspectos de segurança hídrica, considerando a interface com as demais agendas, mas com um foco na nossa, que a gente chama de Agenda Azul, que é a Agenda de Gestão de Recursos Hídricos. Ele está organizado em 5 programas, eu tenho 3 programas que são dentro dessa Agenda Azul, que é o programa de fortalecimento do sistema de gestão, o programa de implementação dos seus instrumentos e o programa de gestão da qualidade e quantidade de recursos hídricos. E eu tenho um 4º programa que lida justamente com a interface entre as diversas políticas, incluindo a interface entre a política de recursos hídricos e a política de saneamento, tanto o saneamento urbano quanto o saneamento rural. Todas essas informações, pessoal, já caminhando aqui para o final, né? A gente chegando aqui perto do nosso horário, das 9 horas, tá? Todas essas informações que eu apresentei, elas estão disponíveis no portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é o SNIR, tá? Desde o relatório de conjuntura dos recursos hídricos, né, que eu mostrei que ele é editado anualmente, até todas as informações que podem ser acessadas em mapas temáticos, eu posso fazer o download dessas informações, eu tenho um conjunto de indicadores, enfim, tem um amplo acervo de informações sobre o Conjuntura, sobre o ODS 6, sobre recursos hídricos, quantidade, qualidade da água, usos econômicos da água, saneamento, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, tudo isso
vocês encontram nos mais variados formatos no portal do SNIR. Então, recomendo a vocês, nas atividades acadêmicas, nas curiosidades aí sobre as informações sobre água, vocês, não só o Conjuntura, né, mas todas as informações disponíveis no portal do SNIR, tenho certeza que são fontes aí de consulta que vocês poderão acessar ao decorrer aí, sempre que tiverem interesse no tema, né? Então, vou deixar depois, eu compartilho a apresentação com vocês, né? Esse era o panorama assim, que eu tinha preparado para a gente ter essas noções básicas, ter essa olhada rápida, mas ao mesmo tempo completa, assim, sobre todas as dimensões aí da segurança hídrica no nosso país, e agradeço bastante assim a oportunidade de conversar com vocês, e fico assim à disposição caso vocês tenham aí queiram fazer algum comentário, tenham alguma dúvida, alguma questão que queiram comentar, queiram tirar dúvida, queiram compartilhar. Sérgio, muito obrigada. Foi incrível a apresentação. Eu acho que eu posso falar pela região aqui, que eu acho que a maior dificuldade que os pequenos municípios têm, a gestão, é ter esse olhar mais panorama, né? De ver de um modo geral. Eu acho que a falta dessa... Tipo, se não a falta, mas se a gente tem um acervo muito grande a ser consultado, eu acho que falta a metodologia de como a pessoa na gestão ela deve começar, né? Eu acho que desde o início é o que faltava aqui para a gente. Eu acho que vai agregar demais. Acho que eu posso falar por todo mundo quando eu falo isso, e eu queria falar, quem quisesse abrir o microfone, fazer pergunta, pode ficar à vontade. Boa noite, Sérgio. Oi, Bruno, boa noite. Tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. Acho que muitas informações aí, um compilado do Brasil inteiro aí, acho que ficou muito bem apresentado, né? Porque dentro de toda a complexidade do Brasil, então, eu achei muito bacana essa apresentação. Aí eu queria tirar uma dúvida com você, Sérgio, caso seja possível. Na sua apresentação, o último slide antes de entrar no item 3, você poderia voltar lá, fazendo favor? Eu queria fazer uma pergunta lá a respeito daquelas soluções. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Isso. Quando você cita... Primeiramente, onde que eu posso achar algum manual explicando desses sistemas, desde o mais descentralizado até o mais centralizado? Então, tem uma série de referências, assim, de livros didáticos. Eu posso fazer um apanhado e, enfim, posso passar para a Letícia, ela compartilha com vocês, mas em especial, né, essas duas figuras aqui que eu utilizei, elas são do panorama do saneamento básico no Brasil, que ele está disponível no site do SNIS. SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, então ele é snis.gov.br, e lá você vai encontrar esse panorama do saneamento básico de 2021, onde tem essa figura e com algumas explicações sobre, né, que eu acabei, assim, pelo tempo, não entrando nos detalhes, né, mas tem a explicação sobre esses sistemas de pequena escala, de grande escala, mas além dessa referência do panorama, tem outras referências também que eu posso compartilhar com vocês depois, de algumas referências de livros didáticos ou livros acadêmicos, já que você tem interesse no tema. Sim, sim, e até porque
uma questão que é um desafio na gestão municipal é justamente que em um local ali as casas são mais isoladas, outros são mais próximas, e tem aquele gradiente, né, de densidade populacional. E eu confesso que até o momento, acho que não só eu, mas acho que a maioria ali dos nossos colegas, pelo menos da Secretaria de Meio Ambiente, né, que tem mais conhecimento dessa parte de saneamento, é justamente que ou se conhece mais o sistema centralizado, né, o meio, que vamos dizer assim, o mais conhecido pelo senso comum, né, por a gente ser abastecido por esse sistema, ou então unifamiliar, né, ali fazer uma fossa séptica, Perfeito. implantação de um biodigestor, mas algo intermediário, assim, então chama muita atenção e desperta bastante curiosidade, de repente, não somente conhecer a parte teórica, mas de repente casos práticos que tenham sido implementados esses outros tipos de sistemas. Não, legal. Perfeito. Bom, agradeço aí pela atenção, né? Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Não, obrigado. E, Sérgio, a Geisiane fez uma pergunta. Ela perguntou em relação ao marco de saneamento, qual é o prazo para os municípios se adequarem? Então, assim, depende, bom, obrigado, Geisiane, assim, depende de que adequação que você está comentando, assim, do ponto de vista do atingimento das metas, né, o marco, ele colocou como meta principal, né, o 99% da população com acesso à água, 90% com acesso ao esgotamento sanitário. E estabeleceu como prazo 2033 para que todos os municípios atinjam essa meta, mas ele já colocou uma exceção também no decreto que regulamenta isso, escorregando essa meta para 2040, em casos em que a viabilidade econômica e financeira não se mostre propícia para o atingimento dessa meta em 2033. Mas de forma intermediária, né, eu tenho uma série de outras adequações que fazem parte desse processo. Por exemplo, a gente tem hoje o saneamento no Brasil, né, predominantemente sendo prestado por entidades públicas, e elas também têm um prazo para mostrar, para comprovar que elas têm capacidade de atingir essas metas. Caso não tenham, e esse prazo é bem mais curto, elas serão obrigadas, né, elas perdem o direito de, grosso modo, tá, perdem o direito de continuar prestando o serviço, e o município necessariamente vai ter que partir para um processo licitatório de escolha de um novo prestador que tenha essa condição. Então, tem algumas, assim, para cumprimento de especificidades do marco, eu tenho etapas, assim, intermediárias, mas do ponto de vista de meta, o prazo é 2033 para que se atinja, né, essa meta que foi estabelecida na lei, com algumas exceções, postergando para 2040. E a Rafaela parabenizou pela palestra. O Márcio também disse que foi extremamente relevante. Se alguém tiver mais uma dúvida, quiser abrir o microfone ou quiser mandar no chat. Então, acho que o pessoal, se quiser abrir... O Bruno colocou aí o link da lei, em que a gente pode observar aí essa meta até 2033. Então, Sérgio, acho que, mais uma vez, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, parabenizar pela apresentação, né, e agradecer a presença de todo mundo que está aqui, e queria só parabenizar muito. Se a Dalvane quiser abrir o áudio.
Sérgio, muito obrigada. Ótima palestra, muito conhecimento adquirido aqui. Gratidão. Em Tá nome de joia. Eu que agradeço vocês novamente pelo convite, tá? E fico à disposição aí para futuros aí trabalhos, futuros encontros aí que vocês julgarem necessários, tá, pessoal? Um prazer grande, assim, e vocês têm o meu contato também, fico aqui à disposição e boa sorte aí também no decorrer da jornada acadêmica e profissional de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, então. Boa noite para você. Tchau, boa noite. Então, pessoal, a gente agradece a presença no curso, né, durante esses 4 dias. A gente deixou o formulário e eu queria falar que a gente vai encaminhar, então, nos e-mails de vocês, o certificado daqui a alguns dias, e a gente está à disposição também para qualquer dúvida. E a gente queria falar que todo esse material, se vocês perderam o dia, a gente vai disponibilizar depois. E a gente está conversando com os palestrantes para fazer esse curso também, subir ele no YouTube. Então, você que tem a agradecer. Se alguém quiser falar algo, pode ficar à vontade. Bom, meninos, eu agradeço bastante aí a iniciativa de vocês. Achei que foi extremamente proveitoso. Né? Plantou ali, acho que ajudou a plantar várias sementinhas aí de esperança, tanto na gestão pública, né, como projetos que possam vir a ser feitos, né, nos vários locais, né, não só de Minas, mas pelo Brasil afora, né, e é isso, agradecer. E só tirar uma dúvida com vocês, esse material vai ser disponibilizado no portal, lá no site da Unifenas? Sim, a gente vai fazer um material e vai encaminhar no e-mail individual e depois a gente também vai disponibilizar no site da extensão da Unifenas. Aí a gente vai encaminhar primeiramente no e-mail de vocês. Ah, tá, joia. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Eu quero agradecer a Letícia por ter me convidado. Letícia, muito obrigada pela confiança, viu? Agradecer a todos que participaram todos os dias. Muito obrigada. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, via e-mail, viu, pessoal? Pode chamar, pode enviar. E assim que sair o certificado, nós entraremos em contato via e-mail, né, Letícia? Com a disposição do material também. Então, Vana, eu que agradeço, né, ter conduzido tão bem esse curso, você. Então, a gente está à disposição. Sempre o que precisarem, pode falar com a gente. Pessoal, ótima noite para todos. Tenham um ótimo final de semana e gratidão.